Falei que ia fazer muitas brincadeiras hoje. Então você que quer ser abençoado, que quer ser próspero, já separa aí a sua oferta de sacrifício, porque hoje nós vamos falar de dinheiro. E nada mais importante do que você ter uma semente que você venha plantar e venha dar frutos. É assim que muitos começam a pregação quando vão falar de dinheiro. E é assim que muitos escutam e falam, nós cristãos, principalmente quando sabem que você é pastor. Você é pastor, você é aquele que pede e fica pedindo dinheiro para as pessoas. Por que você não compra a cesta básica e dá para as pessoas? Por que as pessoas têm que dar o dízimo? Por que as pessoas têm que dar a oferta? E aqui na igreja nós não temos ensinado dessa forma, mas muitos aí fora têm ensinado dessa forma. Para você ser abençoado, para você ser próximo, primeira coisa. E quando vamos conversar com nós, a primeira coisa, pergunta, quando estamos passando por uma dificuldade, você oferta, você dizima na igreja, você tem feito isso, não que isso seja errado, mas as pessoas tendem como que se nós fizermos isso, nós jamais teremos aflições e jamais passaremos dificuldades. É isso que tem ensinado. Mas eu não vou enfatizar isso. Isso daqui foi só uma brincadeira dos irmãos, um clichê e um alerta também, para que você não caia nesse tipo de tentação. Nós vamos falar aqui que muito aqueles que amam dinheiro caem em muitas ciladas e em muitas tentações. Eu conheço pessoas, por sinal, que não têm compromisso com Deus, que não sabem quem é Deus, que Deus é soberano, que Jesus é o Senhor. Eles não sabem disso e não querem saber. Eles querem ir numa igreja, depositar tanto de dinheiro para receber mais dinheiro, movidos à sua ganância. Aí não recebe, sai falando mal das igrejas, sai falando mal do evangelho e nem sabe quem é o verdadeiro Deus e qual é o verdadeiro evangelho. E às vezes nós também, por vermos tanto e tanto na televisão, tanto no rádio, nas músicas que alguns cantam, nós também somos tentados a esse tipo de situação. O que eu fiz de errado? Será que eu devia ter dado 50? Eu dei só 10. Eu tinha 2 notas aqui na minha calça, eu tirei a menor e dei para o Senhor. Será que foi isso? E por causa disso o Senhor está me castigando? Não é isso. Nós vamos ver aqui, durante a pregação, que muitas pessoas caem em ciladas, caem em tentações, por causa do dinheiro. E eu gostaria de combinar com os irmãos uma coisa. Uma hora eu vou falar dinheiro e uma hora eu vou falar riqueza. Porque em alguns momentos ainda não se havia o dinheiro, era riqueza, se trocavam as coisas. A pessoa tinha propriedades, mas não tinha o dinheiro em espécie que nós temos hoje. Seja dinheiro de papel, seja dinheiro digital, Pix, estou falando, tudo isso engloba riqueza, dinheiro, recursos. Então uma hora eu vou falar uma coisa, uma hora eu vou usar outra palavra, mas tudo falando dentro dessa perspectiva. Então, nós já aprendemos sobre o princípio da mordomia no domingo passado, que o que eu tenho não é meu, ele é do Senhor, e o Senhor me abençoou para que eu possa administrar e cuidar, fazer com que esses recursos sejam para abençoar o meu próximo, a minha família, aonde nós reunimos para louvar ao Senhor. Então, isso é do Senhor. E o seu recurso que Deus te proporcionou também não é seu, ele é do Senhor. Ah, pastor, mas eu trabalhei, eu ganhei o meu dinheiro, mas Deus te fortalece, Deus que abre as portas. A gente conversa lá no serviço, tem um menino lá que ele é novo ainda. E você já viu um menino novo? Ele tem um sonho que você não consegue colocar nada na cabeça dele, ainda mais se for teimoso e for um pouco arrogante. Então assim, às vezes você consegue falar com ele, olha, faz uma faculdade, estuda, mas não é bem assim, não quer dizer que se você for fazer uma faculdade, que você vai estudar, que você vai conseguir as coisas. Eu conheço muitas pessoas que fizeram faculdade, que
que estudaram, que empreenderam, mas ainda assim, não conseguiu aquilo que elas queriam. Você tem que fazer, mas você depende exclusivamente do Senhor. É o Senhor que abre portas, é Deus que prospera. E ele fala assim, não, mas se eu fizer, eu falo assim, não é isso. E ele fica assim, não, eu vou fazer, eu vou conseguir, eu vou fazer você. Não, você vai fazer, você vai conseguir, se Deus quiser. E igual eu falei, esse princípio de dinheiro na igreja é muito polêmico. Uns falam demais, outros falam de menos. Quando a igreja começa, às vezes, a fraquejar, a entrada de dízimos, de oferta, aí acende alerta lá da pessoa que diz, olha, pastor, nós temos que falar um pouco. Estou falando no geral, tá, irmãos? Não estou falando aqui da igreja, não. Estou falando da minha vivência cristã, se se pode dizer, da minha pouca experiência. Eu já fui instruído por um outro pastor, olha, eu quero que você faça uma carta e você vai falar sobre dízimo oferta, a pastora Silvana lembra, está até rindo, vai colocar o nome. Nós vamos falar porque diminuíram a entrada de dízimo das ofertas da igreja. A gente precisa falar. Falar, irmão, não é apelar. Falar não é dizer que se você dá, você vai conseguir. Falar não é dizer que se você plantar a semente, a árvore vai ser frondosa. Nós temos que ter a consciência, é esse princípio de mordomia. Eu dou o dízimo oferta, é pela minha responsabilidade, é pela minha gratidão. Não é por uma obrigação, não é por causa disso que Deus vai me punir, não é por causa disso que Deus vai me prosperar mais. É assim que nós devemos aprender. E assim foi falado no quarto deles, não sei se os irmãos lembram. Se não lembrar, está lá no YouTube, inclusive, acesse, dá um joinha, comenta, encaminha para alguém. Irmãos, e o nosso recurso também, ele é do Senhor. Eu conheço muitas pessoas que usam o seu recurso, abençoa a igreja, abençoa o próximo, abençoa, honra o seu pai e a sua mãe. Esse é um princípio que nós temos que ter também. Eu não estou falando você que não tem condição de tirar o dinheiro lá da sua casa e fazer isso, não, mas se você tem condição, você tem que fazer isso. E eu gostaria de falar, e hoje eu vou tentar abreviar mais, por causa que eu não estou aguentando falar muito, para os irmãos receberem, e para que a gente entenda mais e ore mais sobre este assunto. É um assunto que precisa ser falado. Nós precisamos ser educados, que são os nossos recursos financeiros. Você precisa entender que você é mordomo do Senhor. E ser mordomo do Senhor abrange todas as áreas. Não é só no talento, não é só no seu tempo, não é só cuidar do seu corpo. Como o pastor Jair mesmo disse, tem assunto aqui que dá para falar o tempo todo. E tem assuntos aqui que dá para a gente falar sobre assunto financeiro o resto do ano, se a gente quiser. Mas eu separei esse só para a gente ter uma base forte, para a gente partir desse princípio. E eu peguei essa passagem aqui do jovem rico, que era uma pessoa que tinha muitas propriedades. E nós vamos reler, eu vou falar aqui algumas lições que nós vamos aprender nesse texto, para depois nós falarmos sobre outros versículos que falam sobre dinheiro. Tá bem? Jesus tinha abençoado as crianças, e esse jovem rico diz lá no versículo 16, ele chega para o Senhor e pergunta: mestre, o que eu farei de bom para alcançar a vida eterna? E aqui nós tivemos uma série de mensagens em Romanos, e nós aprendemos que o homem não pode fazer nada de bom para alcançar a vida eterna. Somente Deus, e somente de Deus que é a nossa fonte, Ele provê a vida eterna. O que nós precisamos fazer é crer em Jesus, sermos justificados por Ele, pela obra salvífica dele ali na cruz do Calvário, para que assim possamos fazer algo de bom.
O que aquele jovem tinha que entender, que ele estava falando não era com o bom mestre, ele estava falando com o próprio Deus. Ele estava falando com Jesus, aquele que poderia e pode prover a salvação. Eles tinham que entender isso. Jesus fala, bom, existe só Deus é bom. Agora, você quer entrar, guarda os mandamentos. Irmãos, e Jesus, Deus homem, não é uma hora ele era homem, uma hora ele era Deus. Isso não existe. Deus homem, ele sabia, ele conhecia aquele jovem. Você acha que Jesus foi pego de surpresa? Que jamais. Ele é Deus. E ele, quando ele tem aquele confronto, ele é confrontado com aquela pergunta, ele fala, guarda os mandamentos. Não sei se você percebeu, Jesus vai falar com ele aqui a parte que se trata com o próximo. Ele ainda nem falou a primeira parte dos mandamentos, que se trata da relação do homem com Deus. E uma vez que Jesus foi interrogado, ele falou por um mestre da lei, que falava assim, quais são os mais importantes dos mandamentos? Jesus resumiu os mandamentos: amarás o teu Deus acima de todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. Que resume todos os mandamentos. Mas se você não percebeu, perceba comigo, ele não falou em momento amar a Deus, guardar o sábado. Ele não falou isso. Ele está falando aqui com relação ao próximo. Olha só o que ele fala. Quais? Aí Jesus fala, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Às vezes esse jovem fazia, ele fala que ele observava lá no versículo, que ele tem observado desde a mocidade dele. Às vezes ele não matava, ele não matou, ele é um santo, ele não adulterou, ele não cobiçou a mulher do próximo, ele não deu falso testemunho, ele honrava o pai e a mãe. Mas aí Jesus vai além, como Jesus sempre vai além. Não é algo somente moral. Ele fala assim, uma coisa te falta ainda. Quer ser perfeito? Vende os teus bens e dá aos pobres. Porque se ele vendesse e dasse aos pobres, ele estava demonstrando amor ao próximo. Então, tudo que ele fazia, que ele observava, mas na hora que toca naquilo que ele cobiçava, na hora que toca naquilo que ele tinha, na riqueza dele, e Jesus Jesus advertiu lá no capítulo 6, onde estiver o teu tesouro, ali está o teu coração. O tesouro desse jovem não estava amar o próximo, não estava. Eu acho que eu troquei, não, acho que é isso mesmo. Vamos lá, Mateus 6, vamos conferir. Isso mesmo. Mateus 6, 19. Porque onde está o teu tesouro, aí estará dentro do coração. Ah, não troquei, viu? Onde está o tesouro, está o teu coração. Porque às vezes a gente troca na hora de falar, não é? E é aquele negócio, a gente sempre escuta e troca. Mas é isso mesmo, onde está o teu tesouro. Até eu fiquei surpreso, irmãos, na hora que eu li esse versículo. Você acredita? Só não é onde está o seu tesouro. Mas porque a gente costuma falar de uma forma, mas não tira a essência do texto. Então o tesouro daquele jovem que observava, que moralmente, como tem muito crente moral, tem. Ah, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas na hora então faz isso, irmão. Ele se retira triste, porque aquilo ele não quer deixar de fazer. As pessoas moralistas são assim. Pega uma coisa, faz, né? Tudo do jeito ali que a letra manda, mas na hora que você vai além, que você mostra que é a lei, a pessoa não quer fazer. E esse jovem ele estava preso na riqueza dele. Vamos voltar lá no texto, que diz assim: replicou-lhe o jovem, tudo isso tenho observado, o que me falta aí? Versículo 21. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende o teu bem, vai, vende os teus bens e dá aos pobres, e terá um tesouro no céu, depois vem e segue.
Tendo, porém, o jovem ouvido essa palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Lucas vai falar que ele era riquíssimo. Lucas falando na mesma passagem, ele vai falar que ele era riquíssimo. E olha para você ver, repara aí no detalhe: vem e segue. Ele estava falando, se você fizer isso, se você quer ser perfeito, se você quer amar o seu próximo mesmo, vende tudo, terás um tesouro no céu, e segue-me, que agora você vai deixar tudo e vai seguir ao próprio Deus, é Jesus. E ele se retirou porque ele tinha muitas propriedades. Quem sabe nós não fazemos isso? Quem sabe você, nós não fazemos isso? Nós servimos a Deus até um certo ponto, mas na hora que mexe na nossa riqueza, no nosso dinheiro, nós não estamos dispostos a ajudar os outros, nem mesmo contribuir. Eu não estou apelando aqui, como eu disse no início, para oferta, para dízimo, não estou falando isso. Eu estou questionando para nossa reflexão, e para a minha também, se nós temos usado os nossos recursos que Deus nos deu como um administrador e não como um dono do nosso dinheiro e da nossa riqueza. O pastor Jéssica então um exemplo que, se você não é vender a sua casa, você tem lá, vir depositar aqui, não, eu não vou aceitar isso mesmo, e a gente jamais vai aceitar isso. Mas é uma pessoa que tem 10 casas, que tem 5 casas, e acontece isso na igreja, irmãos. Tem gente que Deus olha para aquela pessoa, e a gente sabe que isso acontece, e abençoa aquela pessoa com aqueles recursos. Agora, como a pessoa tem tratado esses recursos, não é você ser rico, não é você ter, mas como está o seu coração? Seu coração está naquilo ou está no Senhor que te deu os recursos? Rico vai entrar no céu? Pode rico entrar no céu. O Senhor não falou que rico não vai entrar no céu. O Senhor falou que é difícil o rico entrar no céu. Então para de dizer que rico nenhum vai entrar no céu. O texto diz é difícil, porque a maioria daqueles que são ricos coloca a sua confiança na riqueza, coloca a sua confiança no dinheiro e esquece do Deus que deu eles aqueles recursos. É isso que o texto diz. E nós, pastor, mas eu não sou rico, eu não tenho esse problema, eu não sofro essa tentação. Você não sofre hoje, mas se Deus te abençoar. E aqueles momentos que você tira o T lá do tempo do Senhor, porque você quer fazer hora extra para você ter mais dinheiro, aí Deus te dá o dinheiro, eu vou, pastor, aconteceu um caso comigo, tinha um membro lá da igreja, que eu servia, veio conversar comigo, falei assim, nossa, está sumida dos cultos, está sumida da igreja, sua irmã abençoada, os irmãos sentem falta, os seus dons, os talentos precisam ser multiplicados aqui no nosso meio. Eu não falei assim, mas estou abrangendo para os irmãos o que eu pensava. E a irmã falou assim, não, pastor, eu estou fazendo hora extra agora, sabe? Porque eu preciso comprar os negócios aí. Mas assim que eu comprar, eu vou parar. Eu falei assim, irmã, você não vai parar. Porque você acostumou com isso, você vai comprar isso, daqui a pouco vai aparecer outra coisa, daqui a pouco vai aparecer outra coisa. Aí encontra eu com essa irmã, em outra situação, se passaram os meses, ela adquiriu os bens. Ela pastor, bem que você falou. Agora é outra coisa. Irmãos, se você tiver com o seu coração voltado nos tesouros, você vai aplicar aquilo ali. Você vai deixar a igreja de lado, você vai deixar de vir aos cultos, você vai achar que não precisa mais, você vai começar a ganhar dinheiro, você vai começar a ver que você pode comer bem, você vai começar que ao invés de você estar aqui, você poderia estar lá na pizzaria do Bigode, comendo uma picanha, comendo a melhor pizza, e você fala assim, não, Deus tem me abençoado, eu estarei lá, não preciso no culto mais não ver que esses irmãos, e não, a Bíblia fala, aquele que pensa estar de pé, cuida para que não caia. Nós vamos orar aqui hoje, se você não está nessa condição, Senhor,
Eu creio que o Senhor pode me colocar nessa posição, e quando eu estiver lá, que eu nunca me esqueça do Senhor. Eu creio nisso, eu creio que Deus pode mudar. E agora eu quero falar sobre outros versículos que falam em relação ao dinheiro e algumas bases que nós devemos ter. Eu não sei, a Bíblia não fala mais desse jovem rico, se ele se arrependeu. Tem alguns que se arriscam a falar, colocar um fim nessa história. Eu não me arrisco, porque onde que a Bíblia se cala, nós nos calamos. Se ele se arrependeu, se ele largou a riqueza e foi servir ao Senhor, mas que você venha entender com essa passagem. Bom é só Deus, e você tem que crer em Deus e praticar os mandamentos dele. E praticar os mandamentos dele vai além de algo moral. Vai além, você tem que entender o que Jesus... O Sermão do Monte é isso. Jesus pregava aquilo que eles conheciam e falava assim: tem mais, é isso aqui. Adulterar não é só você consumir o ato, não. Se você olha para uma mulher de maneira impura lá na rua, você já está adulterando. Convido os irmãos a abrir Mateus capítulo 6, 24. Nós vamos falar sobre outro aspecto aqui sobre a riqueza. Mateus capítulo 6, versículo 24. Bem, você manda achar? Diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborreceres de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Não tem como seu coração ficar na riqueza e ficar em Deus. Ou é um ou outro. O texto aqui mesmo diz: você vai se aplicar, você vai se devotar, colocar a sua força em um ou em outro. Não tem como você dizer assim: não, eu amo dinheiro, eu adoro dinheiro, mas eu vou servir a Deus. Eu amo a Deus, eu louvo a Deus, eu glorifico a Deus, mas eu vou servir a riqueza. Uma hora vai dar choque, uma hora vai dar problema. Acho que eu tenho que falar mais baixo, folgando demais. Pode ficar se preocupado, não vou pedir oferta, tá? Ô irmão, dá mais água, por favor. Irmãos, aquele que é apegado, à riqueza, e eu vou usar o próprio exemplo do texto que nós lemos no início. Aquele que é apegado à riqueza, quando Jesus pediu a ele para que ele abrisse mão da riqueza dele, ele não abriu. Aquele que é apegado à riqueza, ele não abre mão por nada daquilo que ele tem. Ele pode ter 10 imóveis, ele pode ver o irmão passando necessidade, o irmão que ele ama, que ele dá paz no Senhor, o irmão que ele fala: meu irmão, eu vou orar por você, mas ele não tem coragem, porque ele acha que se ele deixar o irmão morar lá por algum tempo, ou que seja cobrar um aluguel mais baixo para aquele irmão, ele acha que ele está perdendo dinheiro. E para ele o negócio é ajuntar as riquezas. O próprio Jesus falou: não ajuntais riquezas aqui na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, mas procurar ajuntar esses ouros no céu. Ele acha, irmãos, que se o irmão está precisando de um alimento, que ele está passando necessidade, ele não pode enfiar a mão no bolso dele e às vezes enviar o recurso. Irmão, é muito difícil, não tem como. E a Bíblia fala: você tem que amar o próximo como a ti mesmo. A Bíblia fala lá em Tiago: quando o irmão estiver necessitado, não adianta você falar assim: ó,
Vem cá, eu vou orar por você, vai em paz. Se você não suprir a necessidade dele, o irmão está com fome, está passando fome. Você acha que ele vai ser abençoado por você orar e mandar ele embora passando fome? Isso é uma hipocrisia que às vezes a gente vive. Vive dentro das igrejas. Eu não falo só de irmãos e irmãos, não. Vou abranger aqui as líderes que têm recursos, igrejas que têm recurso para ajudar os membros, que tira lá os seus 10% para dar o dízimo, que tira o dinheiro lá para dar a oferta, mas quando o irmão passa necessidade, só recebe oração. Isso é hipocrisia. Isso na palavra de Deus condena, está lá em Tiago. Você não está amando o seu próximo como a ti mesmo. Se existe algum líder escutando isso, faça diferente na sua igreja. Não tem como, se você estiver servindo a riqueza, se o seu coração está na tua riqueza, então o seu Deus é mau. Seu Deus é o dinheiro, é a riqueza. Não é o Deus que nós servimos. Então ninguém pode servir a Deus e as riquezas. Outro versículo, abre lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 9 e 10. 1 Timóteo, capítulo 6. Texto bem conhecido, muito mal interpretado no nosso meio, porque esquecem umas palavrinhas. Amém? 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 9. Já? Diz assim: ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns dessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Não está falando que dinheiro aqui é a raiz de todos os males, não. Está falando o texto? O amor. O amor ao dinheiro. Aí, meus irmãos, pastor, irmão, você está sabendo do Pix? Pix turbinado? Você deposita R$200, daqui a 3 horas você está com 2.000. É assim que funciona. Eu orei, pastor, depositei R$200. Pastor, você está sabendo da igreja de fulano de tal? Tem um profeta lá que você faz a campanha 7 elos e no final ele vai dar o óleo. Aí na hora de dar o óleo, na hora que você vai pegar o óleo, você tem que dar uma oferta para você pegar o óleo. Aí você fala assim, eles são errados. A pessoa está dando calote aí no Pix dominado. A pessoa está dando calote nessas coisas. Mas e a sua cobiça? E o seu amor ao dinheiro que te faz cair nas ciladas? Você não tem culpa, não? Parece lá, viu a reportagem, apareceu lá um empresário, não, nós queremos o seu lote, nós vamos instalar aqui, é uma antena uma antena de telefone, e daqui a tantos meses você vai receber o lucro. E a mulher era tão astuta, tão boa de conversa, que a pessoa depositava tantos mil, aí nos primeiros meses elas pagavam os 1.000. Depois, sumia. E tem crente caindo nesses golpes aí, nesses calotes. Tem crente, porque a cobiça, o amor ao dinheiro. Tem aqueles casos que é ingenuidade, a gente sabe. Mas tem muita gente, eu falo dentro da igreja, não vou nem falar de fora, não, dentro da igreja, querendo ganhar dinheiro fácil. Não existe dinheiro fácil não, mas dinheiro fácil fosse fácil. Irmãos, pelo suor do seu trabalho, Deus abençoa, Deus abre porta, mas você é responsável em fazer aquilo que Deus te comissionou para fazer. Deus abre porta, mas Ele quer que você entre por elas.
Lembrei até daquela pastora, de dar maçaneta, mas a maçaneta não é sozinha, é sério, é outra coisa. Irmãos, tem pessoas treinadas. Tiago vai falar que cada um é tentado segundo a sua própria cobiça. Se a sua cobiça é o dinheiro, você vai ser tentado pelo dinheiro. Pode ter certeza disso. Vai bater gente lá na sua casa e fala assim, esse aqui é o bilhete premiado. Compra ele, já está premiado. Se você comprar, você vai ganhar 5.000. Aí você vai lá, pensa, você vem na minha casa, Deus atendeu as minhas orações, pega lá o dinheiro, dá e a pessoa nunca mais volta. A raiz, falei igual o pastor, a raiz de todos os males é o dinheiro. Cai em tentação, em golpes, que são tentados pela ganância. Isso é antigo, isso não é de hoje não. Cuidado. Outro versículo, Eclesiastes capítulo 5. Logo depois de Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Capítulo 5. Versículo 10, viu? Eclesiastes 5:10 diz assim: quem ama o dinheiro, jamais dele se farta, e quem ama a abundância, nunca se farta de renda. Também isto é vaidade. Outro texto vai dizer loucura. Quem ama dinheiro, quem gosta de dinheiro, pode ter o dinheiro que for, pode ter a casa que for, o carro que for, nunca fica satisfeito. Isso é vaidade. Você vê alguns casos lá, vamos abranger um pouco mais. Como disse, estou falando muito da igreja, vamos falar um pouco de fora. Quando a gente vê aquelas reportagens que a pessoa roubava 5.000, aí ninguém pegou eles. Eles passaram a roubar 10.000, ninguém pegou eles. Aí eles roubavam 15. Às vezes a pessoa já se fartou tanto de dinheiro que ela nem precisa mais. Mas a ganância, o fato de não ser punido, de não ser pego, faz com que elas queiram sempre mais. Irmãos, tem pessoas que nunca ficam satisfeitas. Começa a trabalhar numa terceirizada, entra para dentro da empresa, ganhava 1.000, agora já ganhei 2.000, não estou satisfeito. Vai para outra, está ganhando 3.000, não estou satisfeito. Quando eu falo ser satisfeito, irmãos, aí nós vamos abrir um parênteses aqui. Você precisa agradecer. O não estar satisfeito, que a gente pode entender que é certo, é você querer e almejar algo melhor. Então você estuda, você faz, mas você agradece a Deus por isso. É diferente de uma pessoa que não satisfaz com as coisas, que é insatisfeita e reclama de tudo. Tudo para ela está ruim. Você está na empresa, tinha aquele benefício, ela vai para outra, ela começa a murmurar, ela começa a reclamar da empresa, começa a reclamar do salário, vai para outra melhor, nunca está satisfeito. Se pede a Deus uma casa, Deus dá a casa, ela não está satisfeita, agora quer a mansão. Se Deus quer a mansão, dá a mansão, ela não quer a mansão, ela já quer um condomínio, então ela nunca está satisfeita, porque o amor dela está nas coisas, está na riqueza, então não se farta. Então que a gente possa, irmãos, aprender a servir a Deus, que nós não tenhamos amor ao dinheiro e que nós tenhamos ser agradecidos pelo que o Senhor tem nos dado. E para concluir, mais 2 versículos para concluir. Salmos 37, versículo 16. Salmos 37, versículo 16. É melhor você ter pouco e você colocar a sua consciência, ter a sua consciência tranquila, quando você colocar
sua cabeça, no seu travesseiro, você fala assim, não, eu tenho pouco. Eu não tenho tudo aquilo que eu gostaria de ter, mas eu sei que eu tenho é aquilo que o Senhor me deu. E eu não fiz nada de injusto, nada de ilícito para conseguir isso. Eu consegui pelo suor do meu trabalho, eu consegui porque Deus me abençoou. Salmos 37, verso 16 diz assim: mas vale um pouco do justo que a abundância de muitos ímpios. É melhor você ganhar às vezes o seu salário mínimo, você às vezes não ter a sua casa própria, mas o que você faz de forma que não desagrade a Deus. Que muitas pessoas mentem na hora de fazer a contribuição do imposto de renda. Muitas pessoas mentem para adquirir um bem. Então, que você tenha o pouco, mas que você venha entender que é de maneira justa. Que nós possamos ter a consciência tranquila. E para concluir, volte lá em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 17 e 18. Deuteronômio, versículo 8, 17 e 18. Ah, pastor, eu faço tudo isso. Eu sirvo a Deus, dou a riqueza. Eu não amo dinheiro, eu amo a Deus acima do meu dinheiro. Eu estou satisfeito. Eu sei que eu posso ter mais, mas eu estou agradecido, né, como a fonte que Deus tem suprido as minhas necessidades. Eu tenho entendido que o pouco que eu tenho vai servir a Deus é melhor do que a abundância dos ímpios que têm buscado de maneira ilícita. Mas isso é com as minhas próprias forças, não. Como eu disse aqui, você tem a sua responsabilidade, mas é Deus que nos abençoa. É isso que nós vamos ler, Deuteronômio capítulo 8, versículo 17 e 18. Que essa vaidade nunca chega ao seu coração. Diz assim: não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirir as riquezas. Bem, você trabalha, você estuda, você prospera, mas é Deus que te dá força para você adquirir essa riqueza. Porque se Deus não abrir a porta, mas como eu disse, você ter não é garantia de sucesso. Muitas pessoas no nosso caminho fizeram cursos, fizeram faculdade, empreenderam, tentaram aquilo e não conseguiram. Mas Deus te abençoou para você prosperar no seu emprego, para te colocar naquele carro, para você passar naquele concurso público. Quantas pessoas inteligentes ficaram para trás, que às vezes naquele dia não foram tão bem quanto elas eram naquele dia? Quantas pessoas poderiam ocupar a vaga que você está hoje? Pessoas às vezes mais bem capacitadas, mas Deus quis você. Deus abriu a porta para você. Você deve ser responsável, você deve estudar, você deve administrar o dinheiro, mas nunca diga ao teu coração: eu tenho porque eu fiz, eu tenho porque eu faço. Eu faço porque Deus me abençoou. Eu tenho porque Deus me abençoou. Eu quis trazer essa forma aqui de recursos, de riquezas, não falar sobre dízimo, sobre oferta, sobre você dar, é melhor do que receber, mas de uma forma que você entenda que você é mordomo também das riquezas do seu dinheiro, que você venha entender. Você tem que servir a Deus, que você nunca deve amar o dinheiro acima de Deus, como aquele mancebo, aquele rico, aquele jovem rico fez, que você nunca deve reclamar dos recursos que Deus vai te dar. Procure melhorar sim, mas seja agradecido do lugar que você está, dos recursos que Deus te deu. Deus fez eu ali, mas eu não queria estar, mas é a forma que Deus está provendo na sua família, na sua vida. Agradeça. Que você venha entender, irmãos,
que é melhor você ter pouco de forma justa, de forma lícita, do que você ter que pecar para você ter mais, e que a sua riqueza, ainda que você seja responsável em fazer tudo aquilo, ela vem de Deus. Deus é o provedor. Como nós entendemos aqui no domingo passado, Deus é soberano, Jesus é o Senhor, e nós somos apenas mordomos daquilo. Devemos servir a Deus e aos nossos irmãos com os nossos recursos, e que o nosso coração, pedir ao Senhor que o nosso coração nunca seja tentado aos amar o dinheiro e aos males que o amor ao dinheiro nos faz. Esses pics, essas propostas de ganhar mais dinheiro, essas campanhas, essas ofertas, se você fizer, você vai, isso chega nos nossos celulares, isso chega aos nossos ouvidos, e às vezes até duvidamos, até questionamos se realmente assim, essa tribulação que você passa não é porque você não fez aquilo ou não fez. Todos nós estamos passivos. Enquanto estivermos nesse mundo a passar dificuldade, quem não precisou de uma cesta básica? Eu precisei. Quem não precisou, quem não passa de dificuldade financeira? Nós vamos orar agora por todos esses propósitos. Eu gostaria de orar também com os irmãos, por aqueles que precisam de uma bênção financeira. E não é errado você orar por isso. Errado é você orar e, buscar somente isso, não ao Deus que pode prover esses recursos. Às vezes eu estou falando aqui, você está passando por uma dificuldade financeira, você está esperando do céu da providência de Deus, você está esperando do céu que Deus abra uma porta. Nós devemos orar por isso também. Nós devemos apresentar ao Senhor. Ô Marcos, prepara aí Jeová Jiré para nós, enquanto queremos Jeová Jiré, sabe qual que é? É fácil você achar aí? Irás prover de novo, Dá-me. Quando você prepara, eu vou terminar a minha conclusão. Vou protelando aqui, na hora que estiver pronto, você dá um joinha. Tá bom? Tá pronto? Amém. Então vamos colocar de pé. Não precisa de eu protelar. Não precisa de você dar uma oferta de sacrifício, a não ser que você queira dar uma oferta, a não ser que você queira, com alegria, não por barganha, não por trocar por Deus, não por obrigação, mas com alegria. Nós vamos orar agora, irmãos. Se você se sentiu tentado alguma vez a servir ao dinheiro, ou por algum motivo você buscou só ganhar dinheiro, deixou a igreja de lado, deixou os irmãos de lado, por algum motivo você não supriu a necessidade do irmão, porque você tinha um recurso, mas você não quis, porque você não poderia perder, você achava que você ia perder, ou se você caiu em alguma dessas ciladas, porque você achou que ia ganhar dinheiro fácil, peça perdão ao Senhor. Vamos orar ao Senhor também que a gente não caia, que a gente não seja tentado por esses motivos, e que os nossos recursos, a nossa riqueza é uma bênção de Deus, é Ele que provém, e nós somos apenas administradores, nós somos servos do Senhor. Nós devemos servir a Deus e aos nossos irmãos com nossos recursos. E ore também por aquela provisão, o que você está esperando, por aquele dinheiro que você precisa pagar uma conta e você não tem, por aquele dinheiro que você precisa pagar a alguém que você não tem, ou às vezes a mesmo para adquirir um bem que você não tem. Vamos orar ao Senhor neste momento. Coloque aí para nós, Marcos. Não se limite a minha oração. Apresente ao Senhor a sua necessidade neste momento, enquanto eu vou orar.